Queridos irmãos e amigos, saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui na TV Manaim para apresentar este programa de conteúdo bíblico, a Trindade, Pai, Filho e o Espírito Santo. E vamos dar continuidade a esse assunto tão importante, essa doutrina central da Bíblia e fundamental para a nossa salvação. Nós vamos contar conosco, vamos contar aqui neste programa com o pastor Leonardo, que está sempre conosco aqui. A paz do Senhor, pastor Leonardo. A paz do Senhor, pastor Luciano. E temos também como nosso convidado especial aqui neste programa o pastor Gilson. A paz do Senhor, pastor Gilson. A paz do Senhor, pastor Luciano. Um prazer estar aqui novamente. A paz do Senhor, pastor Leonardo. A paz do Senhor àqueles que nos assistem. Amém. É sempre uma alegria, não é, a gente poder estar aqui com os nossos convidados e aprendermos mais a palavra de Deus. Nós vamos ler um texto principal para a nossa meditação neste programa, que está no livro de Êxodo, no capítulo 3. Vamos ler do verso 1 ao verso 5, que diz assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Esse texto nos fala do chamado de Moisés, momento importante da história do povo de Israel, é o cumprimento daquela profecia de José. Nós falamos no último episódio que certamente Deus visitaria o seu povo para prover uma grande salvação, para tirar o povo de Israel do Egito. E Deus começa a executar esse projeto de salvação, fazendo um chamado a Moisés, este homem de Deus que viveu 120 anos, e nós vemos que existem 3 períodos bem definidos na vida de Moisés, 3 períodos de 40 anos. Os primeiros 40 anos da vida de Moisés, ele esteve no Egito, sendo criado pela filha de Faraó, na cultura, na ciência do Egito, no palácio. E depois dos 40 anos, quando ele foge do Egito, ele estando ali em Midian, ele apacenta por 40 anos, como pastor de ovelhas, ele apacenta os rebanhos de seu sogro Jetro. E esta passagem da Bíblia que lemos agora nos fala deste momento. Ele acordou naquele dia, talvez ele pudesse estar pensando, é mais um dia. Ele não imaginava que naquele dia ele teria uma grande experiência com Deus, de um Deus que ele já tinha ouvido falar, mas que não o conhecia ainda. E nós vemos como foi maravilhoso este chamado do Senhor, esse momento que o Senhor se revela a Moisés. E nós vemos, meus irmãos e queridos amigos que participam conosco, que conforme nós falamos nos episódios anteriores, né, sempre quando Deus vai executar os seus juízos, Ele sempre, quando vai executar os seus juízos e prover a salvação em meio aos juízos, Deus se manifesta na figura da Trindade, o Deus triuno, Pai, Filho e o Espírito Santo. Como aconteceu no passado, né, na queda do homem, quando houve o juízo de Adão e Eva, que foram destituídos da presença do Senhor, expulsos do jardim do Éden, houve uma salvação ali e a Trindade estava presente quando naquela expressão, o homem se tornou um de nós. Depois nós vemos também no juízo
do dilúvio, houve uma salvação também. Falamos da Trindade ali na arca de Noé, como Deus proveu a salvação. Depois na Torre de Babel a mesma coisa, a Trindade em meio ao juízo, a ação da Trindade para salvar, para chamar Abraão. Depois em Sodoma e Gomorra, da mesma forma, houve um juízo sobre aquelas cidades, mas houve também salvação para a família de Abraão. E aqui não é diferente. Estava para acontecer o juízo das 10 pragas sobre o Egito e Deus estava executando o seu projeto de salvação, chamando um homem. E eu vou passar a palavra aqui ao pastor Gilson para falar, né, pastor Gilson, como o senhor observa aqui a ação da Trindade no chamado de Moisés, nesse momento tão importante da história do povo de Israel. Isso realmente é maravilhoso, porque tratava-se de um momento em que Deus agora iria se revelar a um homem, que fazer-se entender por este homem não seria uma tarefa fácil para ninguém, porque Moisés tinha sido um homem formado, né, lá no Egito, dentro da cultura do Egito, conhecia os maiores segredos da ciência do Egito, as táticas de guerra do Egito, as estratégias de guerra, de governo, de política e tantas outras coisas do reinado de Faraó. E agora este homem ali, a forma de se manifestar a ele, como Deus iria se fazer entender por um homem assim, de tal grau de cultura, de conhecimento. Mas muito bem, esse momento ali foi um momento muito especial para Moisés, porque a forma como Deus usou para se revelar a Moisés foi exatamente conforme é muito bem colocado pelo pastor Luciano, foi exatamente na condição de um Deus que se manifesta de forma Pai, Filho e Espírito Santo, um Deus trino. Por que isso? Porque a expressão diz assim: apareceu a Moisés o anjo do Senhor. O anjo do Senhor ali mostrando a manifestação do Senhor Jesus. Aqui estava acontecendo ali, esse anjo, na verdade, era uma manifestação do Senhor Jesus na condição de Deus. Isso se chama teofania. O que é teofania? São aparições de anjos no Velho Testamento que têm a forma do Senhor Jesus. Aqueles anjos, né, que Deus colocou ali, como no caso, por exemplo, de Josué, aquele guerreiro que chegou ali, era um anjo, mas era uma forma de Deus se manifestar ali naquele momento. Então, só para explicar o que é teofania. Então, o anjo ali era mostrando a condição do Senhor Jesus como Deus. Mas, por outro lado, ele manifestou com fogo, ele veio na forma de fogo. Por que o fogo? Porque o fogo fala do calor do Espírito Santo, então está ali a presença do Espírito Santo. E depois, quando diz o texto assim, no meio de uma sarça, por que aquela sarça? Aquela sarça era de madeira, era um arbusto. A madeira, na Bíblia, é símbolo do homem, é figura do homem. E o Jesus ali, como homem, estava prefigurado ali, a condição dele como homem naquela sarça. E por fim, quando o texto diz que aquela sarça ardia e não se consumia, era mostrando exatamente a condição da ação do Espírito Santo, também como aquele que ele faz arder o amor de Deus do coração do homem, não para destruir o homem, para consumir o homem, mas para preservar, para conservar o homem. E dali do meio daquela sarça vai agora se manifestar a presença de Deus Pai, na expressão, quando o texto diz assim, bradou Deus a ele do meio da sarça. Então Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a forma que Deus usou para se revelar a um homem do quilate de Moisés e se fazer entender por Moisés. E pastor Leonardo, como que Deus usou de uma forma extraordinária a vida de Moisés? A missão dele era uma missão muito difícil, não é? Amém. Mas como que Deus capacitou? Como um homem, um servo de Deus, ele pode servir a Deus e realizar a sua obra sem conhecer o Senhor. Ele só conhecia de ouvir falar, não é? Mas Amém. agora ele estava tendo uma experiência real com o Senhor. Ele já começa a vida dele com um juízo, que fala dessa profecia que o pastor Gilson está falando, né, do homem que conhece ao Senhor através da profecia. Então, Moisés foi salvo das águas,
foi uma operação do Senhor, mas que ele vai entender quando ele tem esta experiência, quando ele tem esse chamado, quando ele vai ouvir a voz de Deus, ele passa a fazer parte de uma profecia. Ele passa a entender que a vida dele era profética, que até então ele não sabia. Ele fugiu aos 40 e ele ficou mais esses 40 anos para ter essa experiência. Quando ele tem essa experiência, que ele ouve o chamado, ele vê que a salvação já estava lá desde antes dele nascer. A salvação já está proclamada, porque quando ele ouve a voz do Senhor, eu sou o Deus de teu pai. Então ele vai entender nisso que o pastor Gilson falou, isso que o homem entende quando ouve a voz do Espírito Santo. Quando o Senhor fala com o homem, ele olha, o preço foi pago. Eu fui salvo. Eu fui salvo, mas eu nem conhecia. A minha vida é profética, mas eu nem conhecia. E ele vai entender. Jesus pagou o preço. Ele olha como Moisés olhou para aquela sarça ardente e ele vê o amor de Deus pela vida dele. Ele foi salvo. E agora ele tinha um chamado, ele não podia recuar. Quem tem um chamado não pode recuar. Então ele agora estava ouvindo, como se falou, nós temos visto e ouvido, nós não podemos recuar. Então o homem que conhece, o homem que tem essa experiência, que ouve a voz do Senhor, ele sabe, ele não pode recuar, eu fui salvo por ele. E a resposta dele é uma só, eis-me aqui. Eis-me, exatamente, boa palavra. E interessante, pastor Gilson, que o símbolo do Espírito Santo aqui no texto é o fogo, não é? Existem vários símbolos do Espírito Santo no Velho Testamento, falamos até aqui nos episódios anteriores, às vezes o Espírito Santo é simbolizado, ele está na figura do vento, não é? Do azeite, do cajado, nós falamos aqui, mas nesse texto aqui é o fogo, e o fogo ele tem duas ações, duas funções, ele ilumina e ele aquece também, ele queima, não é? Purifica, podemos dizer assim. E é interessante aqui que o anjo do Senhor estava no meio da sarça, né? E o que nós aprendemos é que é o Espírito Santo quem revela Jesus que está vivo no nosso meio. Jesus só se revela pela ação do Espírito Santo, né? É o fogo do Espírito Santo, é a luz que o fogo emite para nós enxergarmos, né, a verdade, conhecermos Jesus, não é isso mesmo? É verdade, e tem aspectos assim muito profundos relacionados a essa expressão, porque quando o texto diz, apareceu a ele o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio da sarça. Então mostrando exatamente que a condição do Senhor Jesus é de exatamente a condição daquele que foi apresentado a nós por João Batista, né? Como aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. E quando Jesus recomendou aos discípulos que eles ficassem em Jerusalém para que eles fossem revestidos do poder do Espírito Santo, ele disse exatamente assim, ele disse para ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E o dia que aconteceu isso, em Atos dos Apóstolos capítulo 2, a Bíblia diz que cumprindo-se os dias, que foi o dia do Pentecostes, né? Então veio sobre eles, primeiramente eles ouviram uma voz como de um vento impetuoso. Então é a ação do Espírito Santo como a voz do vento, né? E depois a outra ação era, e descia sobre eles como línguas de fogo, labaredas, né? A palavra línguas ou labaredas de fogo, que desciam sobre eles, e eles foram então cheios do Espírito Santo, eram cheios do poder de Deus. E de maneira que, portanto, essa expressão ali fala profeticamente dessa ação de Jesus, né, de batizar com o Espírito Santo, e o fogo é realmente a figura do Espírito Santo, ou seja, um símbolo, né, do Espírito Santo, na condição daquele que traz a luz e aquele que traz o calor, o aquecimento, né? E nós, né, pastor Leonardo, nesse momento nós estamos vivendo o momento final da igreja, os últimos dias de trevas, de escuridão. Nós precisamos viver, né, a mesma experiência do chamado de Moisés, uma experiência com fogo. E para isso, o que nós precisamos? Isso, a experiência de Moisés que traz ele de volta para o povo de Deus,
porque ele estava afastado, essa experiência de eu tive uma visão, eu ouvi a voz. Essa é a experiência do crente. Não se trata de uma religião. Se trata de uma operação de Deus na vida do homem que revelou para ele que ele foi salvo. E a palavra dele, eis-me aqui, né? Como nós estávamos falando, a experiência com a Trindade nunca vai te levar a uma religião, mas vai te levar a uma independência, porque essa é a promessa do Senhor. Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. A palavra vos libertará. Ele agora estava livre. Ele agora podia retornar para a família dele, porque ele achava que ele não podia. E o Senhor falava para ele, não, o Deus que está te chamando, ele está sobre o Egito. O que vai acontecer, as maravilhas que vão acontecer, é porque eu te chamei. Eu vou te conduzir. Ele, sozinho, ele teve que fugir. Quando ele quis fazer a obra como religião, ele teve que fugir. Ele tinha medo. E o Senhor agora tira o medo dele e mostra para ele que a promessa estava sobre o mundo. A promessa de Deus ia se cumprir na vida dele, porque ele tem um chamado. Então o homem, quando tem um chamado, ele não tem dúvida, ele não tem medo de Faraó, ele não tem medo do que possa fazer o homem. Não, não é uma religião. Ele tem um chamado de Deus. É uma operação que mudou completamente o entendimento de Moisés. E o Senhor mostra para ele que o Senhor tinha uma grande bênção através desse chamado dele, que é o que o Senhor faz na nossa vida quando o Senhor nos chama. Eu vou te usar a sua família, que eu falei com seu pai, eu sou o Deus do seu pai, eu ia salvar a sua família, eu vou usar você. É isso mesmo, né? Nós vemos que ele precisou ter essa experiência com fogo para poder anunciar, falar desse Deus que estava se revelando a ele. Não era uma experiência teórica, não é? Não era algo que ele havia estudado no Egito, né? Como ele havia aprendido dos deuses do Egito. Não, agora é o Deus Todo-Poderoso, o Deus de seus pais que estava se revelando a ele. E era comum naquela época, naquela terra árida do deserto, a sarça arder, né, no fogo, né, se queimar, né, era um arbusto. Mas aquilo que deixou Moisés maravilhado, né, pastor Gilson, foi que a sarça não se consumia. Não se consumia. Existem dois fogos, né, pastor Gilson? Existe o fogo que consome e existe o fogo que conserva, né? Aliás, quem for àquela região ali do Sinai, nessa época do ano de muito calor, por exemplo, mês de agosto, né, que é muito quente ali, vai ver temperaturas ali de até 57 graus de calor. E esse calor naquelas rochas, aqueles maciços de rochas ali, permite que alguns arbustos que ficam incrustados ali entre as rochas, esses arbustos incandescem, eles pegam fogo. E muitas vezes as pessoas chegam lá para ver quando vê o fogo aceso, vai até lá para ver o arbusto pegando fogo, e quando chega lá já não encontra mais o arbusto, ele já foi todo queimado, só sobraram as cinzas, e o vento deu sobre as cinzas e levou a cinza e não tinha mais lembrança nenhuma daquilo. Então essa linguagem que Deus estava usando, essa figura, né, que Deus estava usando para com ela se revelar a Moisés, que é uma sarça arder e não se consumir, essa figura mostra exatamente que era como se Deus estivesse falando para Moisés: Moisés, você viveu até aqui nessa condição da sarça que arde e que queima e que não resta mais lembrança nenhuma dela. Foi como você veio do Egito. Você veio de lá com ameaça de morte, você veio de lá com a sua vida destruída. Mas eu quero te dizer que a partir de agora eu vou acender em você uma chama que vai te dar agora vida, vai te conservar, essa chama não vai te destruir. E o que é notável é que a chama que Deus prometeu a Moisés, no sentido de acender na vida dele essa chama do amor de Deus, para que ele pudesse agora estar encorajado, cheio do poder de Deus e voltar para o Egito para trazer o povo de Deus de lá, essa chama estava ali em Horebe, no Monte Horebe, no Sinai. Mas a verdadeira chama de Deus, ela na verdade foi queimada lá no Gólgota, na pessoa do Senhor Jesus, Jesus como homem, por isso a sarça, né?
Então Jesus, como homem lá no Gólgota, ele ali sim estava à prova do maior resplendor do amor de Deus, estava na pessoa do Senhor Jesus ali dando a sua vida na cruz do Calvário por nós. Então, da mesma maneira como a Bíblia diz que Moisés foi chamado por Deus lá de dentro do fogo, da sarça, também nós, em Jesus, é que nós somos chamados. O nosso verdadeiro chamado, ele é feito por Jesus. Por isso que a salvação envolve isso. O ato da salvação envolve Deus elege e Jesus chama. Então nós somos chamados em Jesus Cristo. Muito bom. E o senhor me fez lembrar também de um texto que está em Zacarias 4:6, que diz assim: não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Porque a obra do Espírito Santo é assim, não é de destruição, não é por força, por violência, mas é o Espírito Santo que age, preservando a vida, a bênção do Senhor. E tem um texto também, na continuidade do que nós lemos no início aqui, o verso 8, gostaria de ler, para a gente até encaminhar para o final desse episódio, que diz assim, do capítulo 3, verso 8 de Êxodo: portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Então, pastor Gilson, nesse texto nós vemos também a figura do Senhor Jesus aqui profeticamente, porque ele foi aquele que desceu do esplendor da glória, desceu do lugar onde ele estava, para vir a este mundo, para ver a aflição do homem, para livrá-lo do poder do pecado, da escravidão. Nós vemos aqui claramente, não é isso mesmo? Isso é muito claro, porque inclusive o motivo pelo qual esse versículo foi escrito, quando ele diz assim, portanto desci. Por que portanto? Porque o verso 7, ele diz assim, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, ou seja, perseguidores, porque conheci as suas dores. Então, Deus viu, Deus ouviu e como resultado, ele enviou o seu filho, então, por isso desci. E ele desceu na forma do filho, Jesus veio ao mundo exatamente com esse propósito, de tirar-nos dessa terra que não é boa e nem larga, mas nos levar para uma terra boa e larga. Uma terra onde o alimento perece, mas o alimento celestial é leite e mel, ou seja, uma terra que manda leite e mel. E essa terra é larga, é espaçosa, ela tem espaço para todos que crerem, Então, por isso, aqui está a figura da Trindade, Está aqui o Pai, está aqui o Filho e o Espírito Santo que vai levar. O Filho desceu, salvou a igreja, mas o Espírito Santo é que vai conduzir essa igreja. Então, a Trindade está muito presente aqui nesse texto, Muito bom. Eu gostaria de pedir para o pastor Leonardo fazer as considerações finais aqui desse texto. Qual o ensinamento, a lição prática que nós podemos aplicar na nossa vida hoje? Amém. Como o pastor Gilson falou, quando nós olhamos para a cruz, nós vemos a salvação proclamada, nós vemos que o Senhor tem esse chamado que está nos conduzindo, que nós vamos chegar na promessa do Senhor, que não é aqui, mas é uma terra larga, que emana leite e mel. E quem vai nos conduzir até lá? Como conduziu o povo do Senhor? Vendo maravilhas. O Senhor chama você, Moisés teve o chamado e falou, não é para você e para sua família. E agora podia encontrar de novo. O Senhor tirou o medo dele, porque ele saiu do Egito com medo. Ele agora podia encontrar com seus familiares. Ele agora tinha uma palavra de Deus para os seus familiares. Ele foi usado. O Senhor te chamou, te mostrou Jesus, te mostrou o fogo, batizou você com o Espírito Santo. Ele tem uma bênção para sua família. A palavra de Deus não muda. Nós vamos para uma terra larga. Ele desceu, Jesus desceu. E nós vamos para uma terra larga. Quem? O povo de Deus, sua casa. Amém. Eu salvo você e a sua família. Pastor Gilson, tem mais algumas considerações? Não, amém. Muito maravilhoso, Muito completo o assunto hoje. Glória a Deus. Tudo isso que foi falado é a nossa esperança, Em breve nós vamos também morar, não na Canaã terrena, que eles esperavam, mas na Canaã celestial. Estamos chegando assim ao final deste episódio e no próximo episódio nós vamos falar como que Deus
executou esse projeto, como que Deus realizou essa grande obra de libertação do povo de Israel, da escravidão do Egito, das garras de Faraó. Nós vamos entrar nesse assunto no próximo episódio. Que Deus abençoe a todos, a paz do Senhor, pastor Gils. A paz do Senhor, pastor Leonardo, a paz do Senhor, pastor Leonardo, a paz do Senhor, pastor Juliano, a paz do Senhor. Paz do Senhor, Paz do pastor Senhor. Leonardo. Amém.